tema de hoje é o que, irmão? Não ouvi. O tema de hoje é? Geração eleita. Glória a Deus. Esta passagem é uma passagem que o apóstolo Pedro, ele envia esta carta como uma recomendação. E você vai conhecer nesta noite o porquê o apóstolo Pedro faz questão de lhes lembrar esta mensagem, para que esse povo não esqueça da sua posição, para que não esqueça da sua responsabilidade, para que não esqueça que no meio de alguma perseguição, no meio de luta, eles são uma geração diferente. Eles são uma geração que tem uma posição e um chamado de parte de Deus que é diferente. Então, falar da geração eleita faz questão de nos lembrar, irmãos, como começou lá no Antigo Testamento o fato de ser escolhido por Deus. A Bíblia vai nos contar de homens como Abraão, por exemplo, que o Senhor tirou de uma cidade religiosa, uma cidade onde a Bíblia vai nos contar como ele começou a se desenvolver no meio de uma cidade conhecida como Ur dos Caldeus. Lá no Antigo Testamento fica claro que o Senhor tira Abraão de lá para desenvolver o propósito na vida de Abraão e na vida da sua geração logo. Então, essa passagem de Gênesis, o capítulo 12, que fala de Abraão, fala também de como a soberania de Deus, a soberania viva, poderosa, divina de Deus, forma uma nova geração. Porque o Senhor tira Abraão da cidade de Ur para dar começo a uma nova linhagem, a uma nova família, a um novo povo, a uma nova geração. Essa geração, logo a gente vai conhecer lá na frente como a geração do povo de Deus. Veja, Deus está levantando ao homem que nós conhecemos como o pai da fé. Deus está levantando o homem como precursor de um povo que nós conhecemos como o povo escolhido por Deus. Pois bem, a Bíblia vai nos dizer que o povo de Israel, ele não se formou simplesmente sem sentido ou sem propósito. Ele foi formado porque Deus levantou um propósito para que essa geração tornasse a geração eleita. Abraão eleito para conformar um povo eleito para levar o seu nome, para mostrar as suas maravilhas, para mostrar a sua grandeza. Quer dizer que Deus escolheu, ele levantou uma geração para cumprir um propósito. O povo que foi conhecido como povo especial, povo escolhido por Deus. Alguém vai se lembrar quando o Senhor tirou ao povo de Israel da escravidão do Egito e levou eles pelo deserto até conquistar a terra prometida. Porque essa geração foi levantada para conquistar, foi levantada separada das outras nações. A Bíblia vai nos contar que Deus levanta dentro do povo um sacerdócio, sacerdote real, um sacerdócio que era o responsável para ministrar a presença de Deus. Foi separado para isso. Ninguém mexia com as coisas de Deus, senão aquele que era separado para isso, escolhido para isso. No caso, o sacerdócio real, Arão. Ele era o homem e a sua descendência e a sua família que foi separada, eleita para ministrar a presença de Deus. Quantos dizem amém? E por que esta descrição? Para logo entender o valor e a importância que tem esta passagem de 1 de Pedro. Por que o apóstolo Pedro agora faz questão de lhes lembrar a essa nova geração, dizendo: vocês, porém, são geração eleita?
Porventura, eles não sabiam. Porventura, eles não entendiam a dimensão e a responsabilidade que eles tinham. Veja, esta carta o apóstolo Pedro envia em um momento de perseguição, é um momento de preparo, é um momento onde a situação não era fácil. Por quê? Porque para esta época já era o ano 60, o ano 50 ao ano 70, e nessa época tinha uma perseguição muito grande, e os judeus, os irmãos, até aqueles gregos que tinham se convertido, que nós conhecemos como gentios, eles estavam em muitos cantos naquela época. E o apóstolo envia esta carta para lhe dizer: no meio da perseguição, vocês têm que se encorajar, lembrando o que vocês são. No meio da dificuldade, você tem que se encorajar para que você não esqueça a posição que Deus tem lhe dado. No meio da dificuldade, você tem que se lembrar que você é geração eleita. Glória a Deus, glória a Deus. E eu gostaria nesta noite falar para esta geração, porque às vezes nós acabamos esquecendo a posição, a responsabilidade que Deus tem colocado em nossas mãos. Você não é qualquer geração, você não é qualquer pessoa, você não é qualquer irmão, você não é qualquer família, você não é qualquer comunidade, qualquer grupo. Não, você é geração eleita. Assim como o Senhor separou Abraão e falou para ele: sai da tua terra e da tua parentela, assim o Senhor levantou este povo no meio da escravidão do mundo. Ele nos tirou para agora nos tornar em reis e sacerdotes. Assim como o sacerdote cumpria a missão de levar a presença de Deus ao povo, nós temos a responsabilidade de erguer as mãos, de adorar ao Senhor e de mostrar para esta nação que há um Deus todo-poderoso, que tem poder para levantar, para curar e para fazer milagres. Só que assim, lá no Antigo Testamento, o sacerdote tinha um trabalho que era restrito. Quer dizer que não tinha liberdade absoluta para desenvolver ou para ministrar. Agora no Novo Testamento é diferente. Por isso esta geração tem que se lembrar e tem que saber que somos geração eleita, sacerdócio real, para ministrar a presença de Deus. Não há restrição. O povo não podia de jeito nenhum, qualquer membro do povo lá no Antigo Testamento que queria entrar no lugar santo dos santos para ministrar a presença de Deus, não podia, não tinha condições, porque ele não era escolhido para isso, não era separado para isso. Para essa missão, Deus tinha o sacerdote Arão e a sua descendência. Mas agora, nesta nova geração, nós não precisamos de um intermediário, não precisamos de uma ajuda, de uma X pessoa. Não, as portas do lugar santo dos santos estão abertas para que qualquer um que tem sido separado, eleito, geração separada, possa acessar a presença do Senhor. Amém, amém, irmãos. Então nós, como escolhidos de Deus, temos uma responsabilidade ativa, uma responsabilidade viva, a responsabilidade de comunicar, a responsabilidade de iluminar, a responsabilidade de transmitir, a responsabilidade de comunicar. Por quê? Porque Deus nos escolheu. Ele nos tirou do mundo e nos fez agora o seu povo, o seu real sacerdócio.
Você não é qualquer um, você é filho de Deus. E o filho de Deus aqui tem que se lembrar. Tomara que você consiga entender nesta noite que você é filho de Deus. Filho de Deus, escolhido, separado por Deus. Foi a mão do Senhor que tirou a tua vida do vício, tirou a tua vida do mundo cheio de pecado. O Senhor tirou você de lá e te trouxe a sua maravilhosa luz para nos tornar os seus filhos. A esse filho o Senhor chama por boca do apóstolo Pedro geração eleita. Vamos falar assim um pouquinho mais abertamente. A geração eleita é uma geração privilegiada. Não entendeu, né? Privilegiada. Sabe o que quer dizer privilegiada? Me ajuda, o que quer dizer? Que tem que? Bom, mimo, parece que o irmão foi muito mimado lá, né? Glória a Deus. Muito mimado, né? Privilegiado que tem mimos. Autor, Rick Kelvin. Privilegiado, quem é? Para eu falar de privilégios, tenho que ter uma linha para comparar. Como posso saber se o irmão é privilegiado e eu não? Se não uma linha para comparar, quer dizer que o privilegiado sai da curva. O privilegiado não é igual que as demais pessoas. Quer dizer, é igual como pessoa, mas não tem o mesmo trato ou não tem a mesma condição ou não desenvolve a mesma função. Entende, não? O privilegiado é aquele que provavelmente merece a morte, mas não recebe a morte como castigo e recebe um benefício ou recebe uma ajuda e você fica assim logo, não é possível, era para ele morrer, era para ele ir para a cadeia, era para ele já não estar conosco, mas ainda está. Que privilégio! É bom nós entender que como filhos nesta geração temos o grande privilégio. O privilégio de conhecer a doutrina. É o privilégio que você saiba a classe de Deus que nós temos. É o privilégio saber a quem adoramos. É um privilégio entender o nome que está acima de todo nome. É um privilégio nos congregar para adorar. É um privilégio evangelizar e comunicar que somos a luz do mundo, o sal da terra. É um privilégio, irmão, nesta noite, que nós como igreja no meio das trevas possamos dizer: Deus é o caminho, a verdade e a vida, e não há outro além dele. Ele escolheu Abraão, o pai da fé. Ele escolheu o povo de Israel lá no meio da escravidão do Egito. Ele escolheu os profetas. De fato, a Bíblia vai nos dizer: antes que eu te formasse, no ventre te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Quer dizer, não tinha nascido e Deus já tinha colocado propósito nessa pessoa. Nasceu com uma direção. O apóstolo Pedro está dizendo assim: vocês, porém. Mas por que diz porém? Porque se você começa a ler o capítulo está falando de problemas, de dificuldades, está falando de perseguições, está falando de até alguns que são pedra de tropeço, está falando de algumas situações muito puxadas na vida cristã.
E o que o apóstolo Pedro está dizendo para eles é: você tem que se preparar, você tem que se encorajar, você tem que se levantar, porque você não é qualquer pessoa, não é qualquer família, não é qualquer irmão, você é uma geração diferente, o homem diferente. Cadê a geração diferente aqui? Todo mundo pode dizer amém, mas quando há alguém diferente, tem um jeito, tem uma atitude, tem uma posição diferente. Amém? Então o apóstolo diz: vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa e o povo que é de propriedade exclusiva. Olha que coisa linda, irmão. Olha que coisa linda. Às vezes tem gente que quer mexer com aquilo que não é dele. Não é? Mexe, se vai mexer, mexa com o que é seu. Está entendendo? Mas com aquilo que não é seu, deixa quieto. Entende? E este povo tem dono. Como é que nós vamos mexer com o que não é nosso? Este povo tem dono, e o dono deste povo é o Senhor que comprou este povo a preço do seu sangue. Amém. Então deixa eu falar aqui para a geração eleita aqui nesta noite, porque se você é geração eleita, tem que se posicionar, tem que agir segundo o que você é. Se você é o povo separado, então vamos agir como povo separado. Vamos agir como povo diferenciado. Vamos agir segundo a posição que Deus tem nos dado. Sacerdócio real. E veja o interessante, a declaração. Eu acho fantástico como o apóstolo Pedro resume em um versículo uma declaração tão importante. Porque ele vai dizer aqui: vocês são nação santa. Quer dizer que não dá para mexer com qualquer coisa do mundo. Não dá para viver de qualquer jeito. Porque a geração eleita, ela tem um diferenciado. A geração eleita é santa. A geração eleita não está misturando a vida cristã com o mundo. A geração eleita não tem um pé na igreja e um pé no mundo. A geração eleita não está um dia aqui na igreja louvando, glorificando o Senhor, e outro dia está mexendo com coisa errada. A geração eleita é nação santa, quer dizer que ela vai se mostrar, ela vai ser conhecida, ela vai ter o diferenciado, e o diferenciado nela é a santidade. E que bom que se alguém conhece esta geração, que esta geração, que esta congregação, que esta cidade, que esta igreja não seja conhecida por outra coisa senão pela santidade. Que as nossas jovens possam transmitir a santidade, que os irmãos possam transmitir a santidade, que possamos viver mostrando o que nós somos. Amém. Tem gente que fala que a santidade não se leva por fora, que só é uma santidade por dentro. Mas como assim? Se por fora vou refletir o que no meu coração tenho. Se o coração é sujo, então por fora a pessoa vai ter uma atitude suja. Mas se por dentro a pessoa é limpa, sem dúvida a sua posição que ela vai transmitir é limpa também. Essa geração tem que se diferenciar porque ela é santa. E sabe por que esta geração tem que ser santa? Sabe por quê? Porque uma geração eleita para isso. Eleita para ser santa. É que eu não gosto da igreja. Muita coisa, muita proibição, que não pode isto, que não pode aquilo, que tal e tal e tal e tal. Não sou eu.
não é um missionário, não é um pastor, é que Deus escolheu esta geração para fazer dela uma geração santa. Uma geração santa. Tem gente que já leva algum tempinho na igreja e ainda tem palavrões. Ainda tem algum jeitinho que, eita, Jesus amado, isso tem que melhorar. Deixar aquilo que é do mundo, onde? No mundo, porque você agora não faz parte. Agora você é geração. E o eleito ele é. Por que é santo? Porque Deus é santo. É santo porque você não é propriedade do mundo. Você é santo porque você agora é propriedade de Deus. E o que é propriedade de Deus é exclusivo. Amém? Exclusivo. E que bom sermos exclusivos. Exclusivos. Se você é exclusivo de Deus, então quer dizer que o mundo não mexe em você. Não governa você. Não deveria. Porque você não é do mundo. Você é de Deus. E aquele que é de Deus é governado por Deus. Simples, né? E fácil de entender. Então, na geração do Novo Testamento, é uma geração, irmão, que foi chamada, que foi separada do pecado, separado do mal, separado do mundo, para viver em santidade. Não de aparência, senão de prática, Amém? Essa prática, veja como diz a Bíblia, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Se é exclusivo de Deus, quer dizer que você e eu não podemos mexer. Porque o que é de Deus, Ele usa, Ele utiliza, Ele mexe com aquilo que é dele. Então preste atenção, porque se você é de Deus, então você vai entender porque às vezes tem gente que diz, mas eu não acho coisa mal ali. Eu não acho que isso aí seja pecado. Eu vou fazer uma tatuagem, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, porque eu não vejo nada de ruim. Mas você não é mais seu. Não é mais seu. Se você é propriedade de Deus, então seu corpo, a sua mente, a sua vida não é sua. Agora é de Deus. E se é de Deus, então não mexe com aquilo que é de Deus. Imagina, irmãos, que se você tem um carro e me empresta seu carro, e eu olho para o carro e falo, olha, eu vou colocar aqui um cartaz, eu vou fazer aqui um negócio com este carro bem bonito, eu vou fazer isso, e logo que devolva para o irmão, aí o irmão vai gostar. Você acha que vai gostar? Tá louco, tá doido? O que você fez? Eu emprestei o carro. Como assim que você fez? Aí eu achava que ia gostar, porque eu peguei ele por um dia, por uma semana, por umas horas. Peguei ele, eu achava que ia gostar. Não, mexa com aquilo que é seu, né? Porque a sua vida já deixou de ser sua para ser agora de Deus. Por isso a geração santa, ela tem um comportamento diferente, ela tem um agir diferente. Ela entende diferente, por quê? Porque não somos mais nós para agora sermos dele. Caminhamos neste caminho, vivemos esta vida, amém, convictos que somos dele. Por que você não faz isto? Na igreja o pastor proíbe que você não vai para a balada, proíbe que você não faça isto, faça aquilo, aquele rolê, proíbe.
É que eu não sou dessa galera. Agora eu sou o povo eleito, escolhido, separado. E aquele que é separado, irmão, é diferente. Vive diferente. Agora deixa eu te falar aqui o propósito do porquê o Senhor separou uma geração e colocou esta será eleita. Por quê? Para quê? Diria nesta noite, qual que é o propósito de sermos santos? Qual que é o propósito de ser eleitos, separados? Qual que é o propósito? O propósito está aqui, veja, a Bíblia diz então, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar o quê? As virtudes daquele que os chamou das trevas a sua maravilhosa luz. Quer dizer que para anunciar esta mensagem tem que ser o povo santo. Um povo santo é aquele povo que tem autoridade para anunciar. Muita gente anuncia, fala bonito, mas não é um povo santo, separado. Quando uma pessoa é separada e vive em santidade, essa pessoa se torna propriedade exclusiva de Deus. Agora tem autoridade para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas à sua maravilhosa luz. Ou seja, Pedro está destacando que a principal missão de sermos geração eleita é anunciar, proclamar. Agora você não vai gostar ou agora você vai gostar. Porque qual que é o intuito de sermos geração eleita? Qual que é o intuito de ser santo aqui nesta terra? Qual que é o intuito de ser separado, exclusivo de Deus nesta terra? O propósito é para anunciar. O propósito é para proclamar. Então se precisam homens e mulheres santas que proclamem a luz do evangelho. Se precisam homens e mulheres separados que sejam de porte exclusivo para anunciar esta gloriosa mensagem. Quer dizer, irmão, qualquer pessoa pode pregar esta mensagem, mas Deus não quer qualquer um. Deus quer uma geração escolhida, separada, santa, que proclame sua grandeza, que proclame o seu nome. Deus levantou no Antigo Testamento, porque aqui dá para comparar. No Antigo Testamento levantou a nação de Israel para que o mundo todo olhara para Israel e o mundo conseguia enxergar em Israel o que não conseguia ver em outras nações. Olhavam para Israel e lá nessa nação se manifestava a glória. Era diferente. Aconteciam fatos maravilhosos, surpreendentes, incríveis. Mas em outras nações tinham outros deuses, adoravam outros deuses, mas não eram exclusivos. É por isso que os filisteus, os heveus, os heteus olhavam para Israel e ficavam doidos, dizendo: o que acontece com eles? Quando eles entram na batalha com a arca da aliança e caminham e vão cantando e vão glorificando e vão louvando, a terra treme. Há milagres, há maravilhas que acontecem neles. É que eles eram um povo separado para que todos em volta deles, todo mundo olhara para eles, que acima deles há o Deus poderoso, mostrando a sua glória, mostrando o seu poder nessa nação. Missionário, não estão entendendo? Não, vão entender.
Porque o mundo está cheio de mentira, cheio de engano, cheio de coisas ruins. E Deus levanta esta nação chamada Igreja do Nome de Jesus aqui no Brasil, para que as pessoas saibam e as pessoas conheçam que Deus levanta, restaura, perdoa e faz milagres e maravilhas ainda no meio da gente. Só que hoje nós temos o diferenciado. Pergunte qual? Que no Antigo Testamento todo mundo tinha que ir para Israel, olhar lá, tinha de um lado e de outro, vamos para Israel. Até a reina de Sabá escutou da fama de Salomão e falou: olha, tem que ir e conhecer aquele homem, é diferenciado lá. E ela fez uma viagem longa para conhecer a sabedoria de Salomão. Tudo isso por conta que os povos tinham que ir a conhecer a Israel. Mas esta geração é diferente. Não podemos esperar que as pessoas cheguem até aqui, porque não vão chegar. Não podemos esperar que os familiares cheguem, porque não vão chegar sozinhos. Não podemos esperar que as pessoas que estão lá, acorrentadas pelo pecado, travados pelo inimigo, cheguem aqui sozinhos, porque não vão chegar. Esta nova geração eleita tem uma responsabilidade: ide por todo o mundo, pregai o evangelho e anunciai. E eu me lembro, quando era criança, saíamos pelas ruas lá onde nos dias da minha criação, e eu me lembro que não se pregava uma mensagem muito profunda, de muita estrutura, uma mensagem simples. Pregavam os pregadores da época e pregavam dizendo: Jesus Cristo cura, e Jesus Cristo salva, e Jesus Cristo restaura. E voltava a pregar o seguinte pregador e pregava: Jesus Cristo restaura, Jesus Cristo cura e Jesus Cristo perdoa. E logo mais lá na frente, mais outro pregador e pregava a mesma mensagem: Jesus Cristo perdoa, Jesus Cristo cura e Jesus Cristo restaura. Irmão, a mensagem é igual, porque Jesus Cristo é o mesmo. Se vamos sair pela rua, se vamos fazer evangelismo, se vamos fazer corrente de oração, se vamos nos encontrar em uma casa, que as pessoas saibam que Jesus Cristo transforma, Jesus Cristo restaura, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo salva. A geração eleita tem a responsabilidade de anunciar. Entenda, pelo amor de Deus, a igreja vai crescer se nós entendemos que somos uma geração eleita. As pessoas não vão chegar aqui sozinhas, não. Não vão chegar sozinhas. Se você continua pensando aí: eu vou esperar. Vou esperar o quê? Vou esperar nada. A gente tem que correr atrás. Eu vou repetir: a gente tem que correr atrás, né? É que já convidei convidei dois. Não convida, vai, pega ele da orelha e traga ele para a igreja. Vamos para o culto. E por que você me faz o convite diferente? Sou geração eleita. E por que você vai me buscar até o trabalho? E por que vai pagar a minha passagem? E por que me vai levar até lá? Sou geração eleita. E a geração eleita anuncia a mensagem de salvação. Irmão, isto aqui vai ficar pequeno do tamanho da glória de Deus, aleluia, nesta nação. Quando um homem, quando uma mulher abra seus olhos e entenda que ele não é qualquer um. Eu estou olhando aqui uma geração diferente. Agora saiba por que desperta você tanta inveja. Saiba por quê? Porque você caminha diferente, fala diferente. Olha que coisa, vocês lá naquela igreja, eles têm um jeitinho ali, até estranho, mas gostei, viu? Por quê? São diferentes. Mas que as pessoas conheçam este caminho, amém, que conheçam o seu nome, que conheçam a salvação,
que conheçam a vida eterna. Amém. Que conheçam que somos propriedade exclusiva. Quem manda nesta congregação não é o diabo. Quem manda nesta igreja não é a bebida. Quem manda nesta igreja não é a balada. Quem manda nesta igreja não é o mundo. Quem manda na igreja não é o diabo. Quem manda na igreja é o dono dela. Quem manda na igreja é aquele que deu a sua vida e pagou o preço por nós lá na cruz do Calvário para nos tornar propriedade exclusiva. Não foi danada, não. Ele pagou o preço. Se não se tornou propriedade exclusiva simples assim. Não, ele te comprou. Amém. Ele te comprou. Então agora, diz a Bíblia, agora que já vocês são meus, propriedade exclusiva, minha propriedade, então eu comprei vocês, fez de vocês um povo que não era povo, fez de vocês pessoas que não tinham esperança, agora tem esperança. Levantem vocês uma vida nova, uma visão nova, amém? Onde não tinham, não eram povo e hoje somos, não era nação e hoje somos, não tínhamos Deus e agora temos, não tínhamos nome e agora temos, não tínhamos nada e agora somos reis e sacerdotes e agora temos o nome que está acima de todo nome. Amém, amém, amém. Louve o Senhor com alegria, louve o Senhor com alegria. Se alguém tem um louvor forte para Deus, bata palmas aí. Só você. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas olha para cá. O apóstolo Pedro levanta esta mensagem inspirada pelo Espírito. E que bom quando a gente recebe uma mensagem inspirada pelo Espírito. Concorda não? Amém. Concorda não? A pergunta que não pode se calar: por que o apóstolo Pedro entrega este recado para os judeus e os gentios? Por quê? Porque ele está dizendo para eles: se prepare, se prepare, se prepare, se prepare. Porque no meio da perseguição, o que vai valer para você ficar de pé é que você saiba que é uma geração eleita. Porque se você não sabe isso, a perseguição acaba contigo, o problema acaba contigo, a dificuldade acaba contigo. Mas se você sabe que é geração eleita, então você diz: obrigado, Jesus, mas ninguém vai mexer com aquilo que é dele. E se você é de Deus, fique calma, fique tranquilo. Amém. Vamos fazer a nossa parte. E a nossa parte é nos afastar do pecado, nos afastar daquilo que não convém, viver em santidade e anunciar. Como alguém consegue anunciar o que não vive? Como consegue alguém anunciar o que nunca experimentou? Como consegue alguém anunciar o que não sabe? É por isso que uma pessoa que é geração eleita se torna exclusiva. E ele sabe para que nasceu.
Ele sabe que a sua função nesta terra é proclamar, é anunciar esta mensagem. Eu estou falando com uma geração que nasceu para anunciar esta mensagem. Amém. Deixa eu falar aqui nesta parte do apelo, porque o Senhor sempre tem feito chamadas, chamado. Se Ele chamou Abraão, se Ele chamou o povo, se tirou o povo da escravidão, se Ele chamou o profeta, Ele também chamou a seus discípulos. Vem. Mas chama a minha atenção que o dia que o Senhor chamou a Pedro, o autor desta carta que tem seu nome, Pedro voltava de um trabalho. O trabalho dele era pescador. E ele voltando do seu trabalho, não tinha pescado nada. Naquela noite foi uma noite, daquela noite que você quer esquecer. Não levava comida para botar lá na mesa da sua casa, não tinha dinheiro para pagar as contas, estava fazendo lá a conta na sua cabeça, talvez pensando o que vou fazer agora, e não tinha nada para levar à sua casa. Porém a Bíblia vai nos dizer que naquele dia apareceu Jesus lá na beira do mar. Do nada apareceu o Senhor olhando para Pedro. E sabe que acho bonito, acho lindo, que o Senhor subiu à barca daquele pescador que não tinha nada para oferecer. Subiu na barca daquele homem quebrado. Subiu na barca daquele que não tinha pão para levar a sua família, não tinha para pagar as contas. E o Senhor subiu na barca dele e falou assim: ó Pedro, Pedro, separa a tua barca um pouquinho da terra. E aí começa a separação para nos tornar exclusivos. O problema é que você ainda não é exclusivo, porque você ainda está amarrado à terra, amarrado às coisas materiais, amarrado ao irmão que está me olhando, sei lá, daquele jeito, amarrado a uma coisa ou outra. E o Senhor sabe que você está quebrado, que não tem nada, e sobe ele na barca e diz: vamos começar, porque você é eleito. Mas para se tornar eleito, tira a tua barca da terra, deixa de olhar para seu chefe, deixa de olhar para as coisas materiais, olha para mim, olha para mim. Oh Senhor! A Bíblia diz que o gentio começou a ouvir o ensino. E logo depois que eles estavam ouvindo, o Senhor disse assim para Pedro: agora vamos para lá, no meio do mar. Vamos um pouquinho mais para lá, um pouquinho. Senhor, mas a terra me dá segurança. O auxílio emergencial me dá segurança. Aquele amigo que está dando para mim trabalho me dá segurança. E o Senhor está dizendo: se você quer se tornar exclusivo, deixa comigo. Eu quero te levar a uma dimensão onde você não governa, onde você não dirige, onde você não faz nada, onde você é dirigido, onde você é governado, onde você é levado para nos tornar exclusivos de Deus. Você tem que deixar de se governar você mesmo para deixar que Deus governe você, dirija você. E logo assim como estiveram longe da terra, a Bíblia diz que o Senhor fala para Pedro: Pedro, agora
joga a tua rede para o mar. Senhor, a noite toda estivemos trabalhando. Estou levantando aqui uma geração eleita, não é, Pedro? Quando Pedro escreve isto, ele tinha marcas da sua experiência particular. E a Bíblia vai nos dizer que então Pedro diz: Senhor, nós trabalhamos a noite toda. Pedro não improvisava com a rede. Ele não estava improvisando, não, porque ele era pescador. A profissão dele era pescador. Então tinha conhecimento, tinha habilidade, sabia como se fazia. Mas o Senhor está dizendo para ele: Pedro, quero que fique claro que não é o conhecimento, não é a habilidade que faz com que você se torne uma geração eleita. O princípio para se tornar uma geração eleita é a obediência. Joga, vai. Senhor, mas trabalhamos a noite toda. Quer se tornar uma geração eleita? Obedece. 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 E a Bíblia diz que ele jogou sob a palavra. Senhor, a noite toda tentamos e não conseguimos, mas sob a tua palavra, jogarei a rede. E naquele dia, o dia onde Pedro não tinha nada para levar à sua casa, se tornou o dia inesquecível para ele, porque aquele dia ele provou o que quer dizer se tornar exclusivo, eleito. E a barca ficou cheia de peixes, transbordava de peixes. Até começaram a fazer sinais para os colegas que estavam do outro lado, dizendo: há tanto peixe aqui, que chamem aos irmãos de Mogi das Cruzes para que levem peixe para lá. Há tanto peixe que chame a um colega, porque os peixes não podem se perder. Mas veja, quero que você saiba o seguinte: naquele dia abençoado, o Senhor falou assim: Pedro, sim, Senhor, eu vou fazer um convite. Vinde em pós de mim, e eu te farei pescador de homens. Senhor, mas com esta pesca de hoje, eu estou me tornando rico. Com a pesca de hoje, não preciso trabalhar por muito tempo aqui. Já vou ter uma loja, compro um barco novo, compro uma rede nova e tenho aqui um negócio. Porque com Deus é assim. O dia que você mais abençoado está, o dia onde você tem tanta coisa, aparece o Senhor para dizer: deixa a rede. Eu quero que você seja exclusivo. Exclusivo. Entende o que quer dizer exclusivo? E a Bíblia diz que Pedro, sem duvidar, largou a rede e começou a caminhar com Jesus, a caminhar com Ele. E logo mais ele escreve esta carta e diz para outras pessoas: agora vocês têm que se lembrar o que vocês são: geração eleita, nação santa, sacerdócio real, propriedade exclusiva de Deus. Se no tocante ao espiritual, poderia eu ter aqui o cartaz,
eu acho que o cartaz diria: sou propriedade de Deus. Se o inimigo precisa saber e conhecer de onde sou eu e de quem sou, que saiba, porque o sacerdote no Antigo Testamento, na testa, tinha uma mitra, um negócio que se colocavam aqui na testa com um cartaz, com uma letra que dizia: santidade ao Senhor. E essa geração é a geração que faz falta. É a geração que não se mistura com o pecado, que não se mistura com a mentira, que não se mistura com o engano, que não se mistura com as coisas pagãs, senão que levam um cartaz na testa que diz: sou propriedade de Deus, sou propriedade exclusiva de Deus. E se alguém é propriedade exclusiva de Deus, vai entender que Deus levanta uma geração eleita com um propósito. Gente, o propósito é anunciar. O propósito é levar esta mensagem aos perdidos. Eu gostaria de convidar alguém nesta noite aqui, irmãos, que aceitem o desafio, porque somos geração eleita. Geração eleita. Oh, geração eleita, não desperdice o seu chamado, não desperdice a sua mocidade, não desperdice os seus anos, não desperdice a sua força, não desperdice a sua inteligência, não desperdice a sua juventude, não desperdice os seus anos. Você é uma geração eleita, escolhido por Deus, feito sacerdote, chamado para viver uma vida santa e para cumprir uma missão de levar as virtudes. Eu gostaria de convidar alguém nesta noite, movido pelo Espírito, que diga: não vou desperdiciar os meus anos, não vou desperdiciar a oportunidade, não vou desperdiciar o momento. Eu gostaria de convidar alguém nesta noite, sento pelo Espírito Santo te dizer: não desista.